Olá, meus caros náufragos, tudo bem? Como é que vocês estão? Venho aqui para a boia de hoje. E a boia de hoje eu vou trazer um trechinho desse livro aqui maravilhoso, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Esse livro mudou minha vida, é um livro que eu indico para todo mundo, né? Eu até brinco, né? Parece aquele sujeito assim, você tem 5 minutinhos para a palavra do Viktor Frankl, né? Eu acho esse livro assim sensacional, eu falo para todo mundo ler porque vale muito a pena, né? E eu vim trazer um trechinho que me impactou demais, porque quando eu estava lendo esse livro, era uma fase que eu estava ainda fazendo educação física, me indicaram esse livro de psicologia, e quando eu comecei a ler, eu vi que o Viktor Frankl ele vai além da psicologia, vamos dizer assim, porque a experiência existencial dele a visão espiritual da vida que ele traz nesse livro são maravilhosas, assim, né? E então, quando eu li esse livro, teve um trecho que me chamou muita atenção, que esse trecho aqui tá até sublinhado, não sei se consegue ver, aí ó, quando nada mais resta, tá? Se você não leu nada do Frankl, lê esse trechinho, já é excelente. E é um momento em que ele fala que ele tá andando para ir fazer um serviço já de madrugada, o sol nem nasceu, tá todo mundo naquela fila no campo de concentração, e ele tá lá indo em direção, né, recebendo palavras de ordem, levando na cabeça, com colegas dele caindo, apanhando, coronhada, aquela coisa de campo de concentração mesmo. E ele começa a conversar com a esposa dele, né? E é o que ele fala, né? É um momento em que ele tem uma contemplação, como é que é? Contemplação amorosa da imagem espiritual que ele porta dentro de si da pessoa amada. Então é um momento em que ele está tendo um diálogo interno, né, íntimo com a sua mulher, né, que não está presente, mas é um momento em que ele consegue ter essa contemplação. E o que ele fala aqui, num certo ponto, né? Continuo falando com ela e ela continua falando comigo. De repente me dou conta, nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada. Olha que coisa maravilhosa, né? E o que eu vim aqui falar para vocês hoje aqui? Muitas vezes, quando a gente está numa relação, quando a gente ama alguém, quando a gente está no casamento, eu acho que principalmente no casamento, que a realidade do cotidiano, né, ela acaba sufocando um pouco o sentimento que a gente tem pela pessoa. Acaba sufocando um pouco essa questão do amar o outro. Porque a gente começa a entrar naquilo que eu chamo de... matemática emocional, vamos dizer assim, né? A gente começa a fazer cálculo afetivo. Eu fiz tal coisa, o outro não fez. Aí eu fiz 2, ele só fez 1. A gente começa a se apegar ao material. E se você deixar e for se apegando ao material, se você for se apegando às dificuldades do dia a dia, se a gente for esquecendo, né, essa essência, né, espiritual da pessoa amada, se a gente for esquecendo isso que o Frankl fala, vou até repetir para vocês aqui que é maravilhoso, né, o amor está ligado à essência espiritual da pessoa amada. Se a gente começa a perder isso, né, a gente começa a se apegar a isso, a gente começa a achar que o amor ele tá ligado ao físico, e tá tão ligado ao físico que tá ligado ao pequeno detalhe, o amor tá sempre ligado a esse negocinho, o outro não pode me ofender, o outro disse um olhar estranho, né, disse uma palavra estranha, me olhou de uma forma diferente, e se você for se apegando a isso, você vai reduzindo e vai cortando o lado espiritual do amor. O amor vai ficando algo bastante temporal, bastante cotidiano e bastante, por causa disso, quantitativo. O que eu acredito que o Frankl também transmite nessa parte do livro é que o amor ele tem que ser maior do que isso. Ele tem isso também. É claro que o cotidiano, é claro que a toalha molhada em cima da cama atrapalha, é claro que a palavra atravessada atrapalha, é claro que a falta de carinho, de atenção atrapalha. Isso sim, isso atrapalha. Mas se a gente se apegar a isso, cara, termina o casamento amanhã. Né? Se a gente for se apegar a essa mesquinhez, né, a gente não supera.
E muitas vezes o que a gente faz? Então tá bom, então eu tenho que acessar esse lado, esse nível espiritual. Então o que eu faço? Eu me acho muito superior porque eu estou perdoando, eu estou relevando os defeitos do outro. Eu podia não relevá-los, mas eu estou relevando. Quantas vezes a gente não faz isso? E, não, eu sou o cara que perdoa, eu sou o cara que manda bem, eu vou relevar, eu tenho que servir o outro. Né? A gente faz isso. Só que a gente não percebe que o quê? Pra gente realmente poder ampliar um pouco mais essa ideia espiritual, eu tenho que relevar o defeito do outro, meu marido, da minha esposa, namorado, e eu tenho que relevar os meus defeitos. Relevar os defeitos do outro não pode aumentar o meu orgulho. Relevar os defeitos do outro não pode aumentar a minha vaidade ou a minha indiferença. Relevar os defeitos do outro, ao mesmo tempo eu tenho que relevar os meus defeitos, que é esse meu orgulho, minha vaidade, esse tipo de coisa. Para eu poder o quê? Ter essa ideia. Para eu chegar nesse ponto em que eu percebo que o amor não tem relação com com a pessoa física, né? Né? Vamos dizer assim, claro que o amor tem relação, mas ele tem que também ter o âmbito espiritual. Eu tenho que amar a pessoa, né? Eu tenho que amar a essência espiritual da minha esposa para que o meu casamento funcione. Você tem que amar da sua esposa, do seu marido. Você tem que começar, como diz o Frank, olhar para cima para que o mais rasteiro perca importância. Porque se eu olho muito perto porque está acontecendo embaixo, isso ganha uma forma gigantesca e eu vou sempre chegar na mesma conclusão. Não vale a pena se relacionar. Não vale a pena porque eu estou sofrendo. Então eu tenho que olhar para cima. Eu tenho que olhar de forma mais ampla. Como diz o Frank também, o amor, de certa maneira, ele é atemporal. Né? Então eu tenho que sair do cálculo do dia a dia e eu tenho que ir para algo, um princípio do amor. Então pensa nisso, tá? Pensa nisso assim, na questão de, será que não está muito apegado? Eu falo pra você, eu não tô aqui, né? A gente sempre fala aqui nos náufragos, eu sempre falo da mesma. Eu não tô aqui falando como alguém que eu já superei. O caralho, entendeu? A gente sofre com isso, a gente esquece o lado espiritual, briga mesmo, entendeu? Tem esses problemas dos nossos cotidianos, mas será que a gente não tá dando muita importância porque tá embaixo? E esquecendo a ideia espiritual? Olhando muito para o marido ou para a esposa que está agora, está se manifestando agora, na fase que está agora, na dificuldade que está agora, e esquecendo que ela é mais do que isso, esquecendo que ele é mais do que isso, ele pode ser mais do que isso. Será que a gente já não tentou olhar desta maneira para então relevar os problemas dele e os meus? Para ver se a gente consegue transcender. Eu me transcendo, né? Eu também transcendo a dificuldade dele atual, eu também transcendo as minhas dificuldades atuais. Então pensa nisso, tá? E se você quiser saber mais, né, tem uma aula que foi ao ar essa semana, tá? Que eu falo desse trechinho. Gravei ontem essa aula e desenvolvo tudo isso que eu estou falando aqui, mais coisas desse capítulo aqui, lá na confraria, tá? Porque a gente está fazendo o Clube do Livro do Em Busca de Sentido e está sendo muito interessante mesmo, né? E essa aula é muito legal porque fala muito sobre relacionamento, fala muito sobre amor e sobre o princípio espiritual do amor. Tá? Essa ideia é muito legal. Então, se você quiser, entra na nossa confraria que você vai encontrar isso lá. Tá bom? Mas, enfim, de qualquer maneira, pensa nessa boia. Espero ter ajudado. Qualquer coisa escreve aí embaixo, ou manda inbox e a gente vai se falando. E até a próxima, meus caros. Tchau, tchau.